Abri a porta que meu pai proibiu por 28 anos e agora não consigo mais dormir. Existem portas que nunca deveriam ser abertas. Na minha casa, essa porta ficava no topo de uma escada estreita, escondida no fim de um corredor escuro no segundo andar. Por 28 anos, eu vivi sob a sombra do que estava lá dentro. Meu pai era um homem feito de silêncios, e minha mãe era a guardiã desses silêncios. Hoje, eu vou contar para vocês como a curiosidade não apenas destruiu a minha família, mas enterrou o pouco de sanidade que nos restava. Se você acha que conhece seus pais, pense de novo. Por que o que eu encontrei naquele sótão mudou a minha percepção sobre o que significa o amor e a loucura? Meu pai se apresentava ao mundo como um arquiteto de sucesso. Ele saía todas as manhãs com uma maleta de couro envelhecido, usava camisas sociais impecavelmente passadas e voltava pontualmente às 6 da tarde. Mas o trabalho real dele, aquele que consumia sua alma, acontecia à noite. Ele subia para o escritório no sótão e a fechadura dava aquele estalo seco. Um clique que ecoava pela casa toda. A partir daquele momento, ele deixava de ser nosso pai. Ele se tornava um fantasma dentro da própria casa. Minha irmã, a Clara, uma vez tentou subir para levar um café para ele. Ela tinha apenas 6 anos e queria apenas um abraço. Eu nunca vou esquecer o grito da minha mãe. Ela não gritou com raiva, ela gritou com um terror absoluto, como se a Clara estivesse correndo em direção a um precipício. A regra era absoluta, o sótão era o santuário dele. O ar lá em cima parecia sempre mais pesado, mais denso. Mesmo nos verões mais quentes, aquele corredor final tinha um vento gelado que parecia soprar por baixo da porta, carregando um cheiro de papel velho e algo metálico. O mistério só cresceu com a morte dele. O infarto foi súbito, sem avisos. Ele caiu no jardim, com a chave do sótão apertada na mão direita. Minha mãe, antes mesmo de checar o pulso ou ligar para a emergência, arrancou a chave daquela mão já fria e a escondeu. Eu vi aquilo da janela. Eu estava em choque, mas o gesto dela ficou gravado na minha mente. Ela não estava de luto, ela estava em missão. Nos meses seguintes, a casa se transformou em um hospício silencioso. Minha mãe começou a falar sozinha. Eu a ouvia subir as escadas às 3 da manhã, caminhando com passos leves para não me acordar. Eu ficava parado no corredor, no escuro, apenas ouvindo. Não havia choro, não havia oração. Havia apenas o som de papel sendo rasgado. Milhares de folhas sendo reduzidas a tiras, hora após hora. Um som rítmico e obsessivo que não me deixava dormir. Um dia, eu decidi confrontá-la. Perguntei por que não podíamos entrar para organizar as coisas dele, para guardar as plantas dos prédios que ele desenhou, algo que servisse de lembrança. Ela me olhou com olhos vazios, olheiras profundas e uma voz que eu não reconheci. Ela disse que não sobrou nada de bom ali, que o que estava naquele sótão tinha morrido com ele e que era melhor para todos nós que as cinzas ficassem trancadas. Aproveitei a primeira viagem que ela fez após o enterro. Comprei um kit de gazuas e passei semanas estudando como abrir fechaduras antigas de madeira maciça. O suor escorria pelo meu rosto enquanto eu trabalhava naquela porta. Quando o mecanismo finalmente cedeu e a porta se abriu, o cheiro de ozônio e poeira acumulada me atingiu como um soco. O quarto estava limpo. Vazio demais para alguém que passou décadas trabalhando ali. Não havia pranchetas, não havia lápis, não havia plantas de prédios. Mas eu conhecia meu pai, ele era um homem de camadas, um homem que escondia a verdade dentro de outras verdades. Comecei a bater nas paredes e no chão, procurando por qualquer irregularidade. Foi quando notei que o rodapé atrás da estante de livros estava ligeiramente solto. Atrás dele, encontrei um compartimento fundo na alvenaria. Lá estava uma caixa de metal, pesada e fria. Ao abrir, meu mundo desmoronou. Não havia arquitetura ali. Havia pastas com nomes de vizinhos, de amigos da família e até de estranhos que eu via no mercado. Fotos de ângulos impossíveis, tiradas de dentro de carros ou de arbustos. Fotos de pessoas dormindo, jantando, sendo felizes sem saber que estavam sendo vigiadas. No fundo da caixa, encontrei o verdadeiro segredo. Um distintivo de investigador particular vencido há 30 anos e uma carta de demissão da força policial por comportamento instável e paranoia excessiva. Meu pai nunca foi arquiteto.
Ele era um homem que nunca conseguiu parar de investigar, alguém que via conspirações em cada esquina e que passava suas noites catalogando a vida dos outros porque tinha medo da própria. Ele nos observava também. Encontrei fotos minhas e da minha irmã, anotações sobre nossos horários, nossas amizades, nossos segredos de infância. Ele não projetava prédios para o futuro, ele projetava uma rede de vigilância sobre todos que amava, preso em uma prisão mental que ele mesmo construiu. Quando confrontei minha mãe com a caixa, ela apenas chorou e disse que ele não conseguia evitar, que o medo dele de nos perder o transformou naquilo. Eu herdei a casa e as paredes, mas queimei aquela caixa no quintal. Só que, até hoje, quando o silêncio da noite se torna profundo demais, eu ainda consigo ouvir, lá de cima, o estalo seco daquela fechadura. Um clique que me lembra que alguns segredos nunca morrem, eles apenas esperam que alguém cometa o erro de abrir a porta.